Então, bom dia, pessoal. Desculpem aí pelo atraso. Acabou que eu tive um atraso para sair de casa e cheguei uns 10 minutinhos atrasado aqui. Mas vamos lá, vamos continuar nosso curso de Laboratório de Física 1. Né? Hoje tem poucas pessoas aqui, estou sentindo falta dos demais. Acho que só Débora que me justificou a ausência, né? Os demais não justificaram, não. Mas vamos lá. Hoje eu preparei uma conteúdo sobre forças que eu queria mostrar. Deixa eu, peraí. Preciso compartilhar aqui com vocês. A parte de forças, né? Então acredito que vocês já devam estar vendo aí, certo? Força, pessoal, em física, né, é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Né? Então, em física, a gente divide essa parte da mecânica, da disciplina mecânica, da ciência mecânica, a gente divide em cinemática e em dinâmica, né? A cinemática trata da descrição do movimento, né? Como que se dá a velocidade, como que se dá a aceleração. E a parte da dinâmica, né? Ela trata da explicação do movimento, né? Então, a explicação do movimento ou da mudança de movimento é a partir desse conceito, né, dessa grandeza que a gente define como força. A gente diz que a força né, como está dizendo aqui, é o agente, né, é a grandeza responsável por mudar, por alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Então, se alguma coisa está em repouso, para que ela passe a se movimentar, inclusive com uma velocidade diferente de zero, é preciso a aplicação de uma força. Para que um corpo que está a uma velocidade baixa aumente sua velocidade, é preciso a aplicação de uma força. Para que um corpo que está em movimento diminua sua velocidade, inclusive se for o caso de chegar até a parar, é preciso a aplicação de uma força, né? Então, força dentro da mecânica, dentro da física, dentro da dinâmica, é o agente que é responsável pela mudança na velocidade de um corpo. Então, a força, na verdade, ela tem relação direta com a aceleração, né? Alguém pode até dizer o inverso, que a aceleração de um corpo tem a ver com a força aplicada. E, na verdade, é isso que Newton define, né? Newton fala. Quando a gente fala de força, a gente lembra logo de força mecânica, né? De força que a pessoa, uma pessoa aplica. Mas não necessariamente somente, né, existem forças aplicadas por pessoas, mas qualquer máquina, né, pode aplicar uma força. Quando se aplica uma força sobre um corpo, esse pode desenvolver uma aceleração, pode porque o corpo, se ele tiver fixo, pessoal, preso, né? Por mais que você aplique uma força, ele não vai sair do canto, então ele não vai se movimentar, não vai desenvolver uma aceleração. Por isso que a palavra aqui pode desenvolver, como estabelecem as leis de Newton, ou também pode se deformar, né? É outra consequência da força. Você pode deformar um determinado corpo, não necessariamente somente fazer com que ele mude sua velocidade. Existem muitas formas, né,
de forças na natureza, a força gravitacional, a força elétrica, a força magnética, que aqui inclusive a gente chama de força eletromagnética, força nuclear forte, força nuclear fraca, forças que são consideradas eletromagnéticas como força de atrito, força de empuxo, força elástica, força de resistência, força de tração, enfim, né? A gente tem uma grande variedade de forças. Algumas dessas forças, elas são consideradas forças fundamentais da natureza, ou seja, que são as forças que, no final das contas, são as únicas que existem, né? Forças como de atrito, como eu acabei de dizer, né? Força de atrito, um empurrão que você dá numa parede, em qualquer coisa, né? Na mesa, eu estou aplicando uma força aqui, né? No final das contas, força elástica, tá? Força, a própria força de resistência mesmo. No caso, força de resistência a gente usa mais para o ar e para a água, né? Mas acaba sendo também um tipo de atrito, né? Com o ar, um tipo de atrito com a água. Todas essas que eu mencionei são forças que surgem a partir do contato entre os átomos, entre as moléculas. E átomos e moléculas, eles, vou dizer assim, conversam, interagem a partir da força eletromagnética, né? Já, por exemplo, a força peso nada mais é do que a força gravitacional da Terra que nos puxa para baixo, né? E assim por diante. E aqui alguns mais outros exemplos de força: força de atrito, gravitacional, a força de arraste. No caso de arraste é aqui, né? É a do paraquedista. Quando você aplica uma força para empurrar alguma coisa, a força de empuxo que mantém balões flutuando no ar, que mantém barcos flutuando na água, né? Forças paralelas ao corpo, que a gente chama de força de tração ou força de tensão, força magnética produzida por ímãs, força elástica, enfim. A força elástica também é considerada uma força elétrica, uma força eletromagnética. Bom, forças como tração, atrito, empurrões, puxões, torções, forças elásticas e outras, geralmente descritas como forças mecânicas, são na verdade manifestações macroscópicas de interações que são majoritariamente eletromagnéticas, né? Então, por exemplo, a força aplicada em uma corda. Por que a corda se mantém, né, firme? Porque as moléculas ali estão atraindo-se, né, umas com as outras e mantendo essa firmeza. Dependendo aí da força aplicada, você vai estar rompendo essas ligações, que no fundo são ligações elétricas, né, eletromagnéticas. Tá? Então, no fundo, né, na parte mais profunda da matéria, é uma briga eletromagnética, de atração e de repulsão entre as cargas, né, entre os átomos, na verdade. Definimos força como produto da massa vezes a aceleração, né, que um corpo desenvolve. A massa vezes a aceleração. A massa de um corpo pela variação da velocidade desse corpo, que é justamente a aceleração. Então, a gente mede força em função da massa e em função de quanto o corpo mudou sua velocidade, né? Mesmo que a gente tenha forças que são aplicadas e que não mudem a aceleração, né? Quando eu aplico a força aqui nessa mesa, eu não estou mudando a aceleração da mesa, porque ela permanece constante, né? Mas eu tenho uma força aplicada. Isso aqui, na verdade, é a segunda lei de Newton, né? Newton é quem define que força é massa vezes aceleração. A unidade de medida de força no sistema internacional é justamente a unidade da massa
multiplicada pela unidade da aceleração, que é quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. E essa unidade, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, é o que a gente chama, né, nomeia, apelida de Newton. Então, força é medida em newtons. Qualquer força, na verdade, qualquer uma daquelas que eu mencionei e outras que eu não mencionei, no sistema internacional é medido em newtons. A observação é que se a massa não estiver em quilogramas e a aceleração, né, também não estiver em metro por segundo ao quadrado, a gente precisa transformar cada uma dessas unidades na unidade final, que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, se eu tiver a massa em gramas, eu preciso transformar em quilogramas, né? Dificilmente a aceleração não vem em metro por segundo ao quadrado, mas geralmente a massa vem em gramas, vem, né, em miligramas. Você precisa transformar em quilogramas. E a força, pessoal, deixa eu ver se tem aqui. A força é uma grandeza vetorial, né? Como a gente já viu em algumas aulas anteriores, a velocidade, a aceleração, a quantidade de movimento, né, são grandezas vetoriais semelhantes à força. E qualquer grandeza vetorial, né, a gente pode ter as componentes desse vetor, né? Caso esse vetor, né, forme um ângulo com a horizontal, que é o caso, né, nessa situação aqui, veja, uma força sendo aplicada sobre uma caixa e essa moça aqui, ela tá tentando, né, ela tá aplicando uma força para essa caixa se movimentar na horizontal, mas a força que ela está aplicando não está sendo aplicada na caixa, sobre a caixa, exatamente na horizontal. Ela está fazendo um ângulo, inclusive um ângulo θ aqui, com a horizontal, que é justamente o deslocamento, né? Então, o que é que acontece? Essa força que está sendo aplicada aqui, que inclusive está aqui sendo nomeada por F, né? Ela não está sendo totalmente utilizada para arrastar a caixa. Parte dela, que a gente chama de componente horizontal, é a parte da força que está sendo aplicada para arrastar a caixa. Mas a outra parte, se vocês observarem aqui, né, e a gente puxar para aqui, vai ter uma partezinha que vai ser a componente na vertical, que essa da vertical ela não está servindo, nesse caso, para nada. Ela está servindo, na verdade, para puxar a caixa para cima. Porém, o peso da caixa, que já é outra força também, ele é muito maior do que essa componente para cima. Então, a caixa não vai subir, né? Quando é que a caixa se elevaria do chão? Quando a força para cima for pelo menos igual ou maior do que a força peso, tá? Um pouquinho, quando ela se iguala, que ela passar um pouquinho, você já começa a levantar a caixa, né? Mas aí, da forma que a moça está puxando aqui a caixa, a gente fizer a decomposição dessa força aqui, ó, se eu puxar para cá, uma linha, né, paralela a esse deslocamento aqui, a esse pontilhado aqui, se eu puxar para cá, eu vou encontrar uma componente Y pequenininha aqui, né? Mas mesmo sendo pequenininha, essa componente Y ainda serve para diminuir a força normal aqui. Então vocês dão uma olhada aqui, ó, que a força peso, ela é bem grande, né? Ou seja, é a força com que a massa da Terra, a gravidade da Terra, puxa tudo para o chão, né? Aqui também deveria ter uma para a moça, né? Enfim, mas a gente está fazendo análise somente da caixa aqui, então eu tenho o peso da caixa, que tem aqui um tamanho, ó, de vetor.
A normal, se não tivesse sendo aplicada essa força, a força normal, que é justamente a força que o solo, que o chão responde com relação a esse peso aqui. Então, na verdade, o que é que acontece? Quando eu aplico uma força sobre uma superfície, essa superfície ela responde aplicando uma força contrária, né? Se um corpo está em equilíbrio, e aí quem já foi meu aluno, eu sempre digo assim: força, quando a gente trabalha com força, a gente precisa ter em mente o cabo de guerra. Vocês conhecem a brincadeira do cabo de guerra, né? Que você tem uma corda, algumas pessoas puxam de um lado, outras pessoas puxam do outro. E o que é que acontece? Acontece o seguinte: quem aplica mais força vai puxar o cabo de guerra junto com as outras pessoas, né, na sua direção. Então, se o pessoal do lado direito aplicar uma força maior do que o lado esquerdo, então o conjunto se desloca para a direita. Se for o inverso, a esquerda aplicar uma força maior do que a direita, o conjunto se desloca para a esquerda, né? Então isso significa que a força está sendo aplicada, duas forças, na verdade, né? Estão sendo aplicadas duas forças. Mas para onde é que o conjunto se desloca? Para o lado em que a força for maior. Aí a pergunta é a seguinte: e se essas duas forças forem iguais? Se elas forem iguais, elas encontram-se em equilíbrio. Elas encontram, nesse caso do cabo de guerra, elas encontram parada, né? Você aplica a mesma força, não vai sair do canto. Então, quando a gente tiver uma análise de força, né, a gente tem, por exemplo, eu estou com o meu relógio que eu coloquei aqui em cima da mesa, né? Ele, em relação à mesa, em relação ao chão, ele está parado, né? A mesma coisa aqui dessa caixinha. Como tudo que está sobre a superfície da Terra, né, que tem massa, ele tem, né, tudo tem uma força-peso, está sendo puxado para baixo, eu deduzo que também o relógio está sendo puxado para baixo. É tanto que se eu fizer um pequeno né, deslocamento do relógio e não tiver cuidado, né, deixá-lo cair, ele cai. Por quê? Porque constantemente essa força está puxando para baixo. E, gente, uma coisa que a gente nasce, cresce, né, envelhece, morre e nunca vai desligar é a força da gravidade, é a aceleração da gravidade. Nunca desliga. Nunca, 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 nunca. Né? Basta você dar uma bobeirazinha que ela já te puxa para baixo. Então a força, a aceleração da gravidade, a força gravitacional, a força peso, ela é uma força que a gente convive com ela constantemente. Tão constantemente, para a gente inclusive é tão natural que sequer a gente vive refletindo sobre ela, pensando sobre ela. Mas ela tá. Inclusive, também determina algumas situações de evolução. Por exemplo, alguns animais que andam de quatro patas e não andam, né, eretos como o homem, né, é porque não desenvolveram a coluna vertebral para andar em duas patas, né, em dois pés, né, eretos. Então tem inclusive uma questão evolutiva, né, porque o homem, inclusive a gente quando vai envelhecendo, a gente também sente constantemente a força da gravidade sobre a nossa coluna, que vive doendo, né? Por quê? Porque a coluna, aquela vértebra, né? Aquela coluna vertebral lá, formada, né, por pedaços
de vértebras, né, de ossos, ela não fica livre tempo nenhum da força gravitacional. Quando a gente se deita, é que alivia o peso, mas quando a gente está, né, em pé, sentado, essa coluna está suportando. Bom dia, João Vitor. A nossa coluna está suportando constantemente o peso da nossa cabeça, dos nossos ombros, dos nossos braços, né? E da nossa parte torácica, certo? Então, a força gravitacional ela não desliga. Então, se eu estou com uma caixa, nesse caso aqui, parada, né? Não estou nem considerando a moça arrastando aqui. Se eu estou com ela parada e eu sei que eu tenho uma força peso puxando para baixo, para essa caixa estar parada, ela precisa estar em equilíbrio. Ou seja, se eu tenho uma força, né? O cabo de guerra, eu sei que eu tenho uma força puxando para a direita. E eu vejo que o meu cabo de guerra está parado, eu deduzo, por conseguinte, que eu talvez nem saiba qual é essa força. Mas o fato do corpo estar em equilíbrio, parado, eu tenho que obrigatoriamente deduzir, né? Pensar que alguma coisa está equilibrando essa força. Ou seja, ou alguém está aplicando uma outra força no sentido inverso, ou várias forças estão sendo aplicadas, né, no sentido inverso, que anula essa daqui, né? Ou o corpo ele está colado, pregado no chão, e aí não é uma pessoa que está aplicando uma força, mas é uma força de atrito, é uma força de cola mesmo, né? Que está preso. Enfim, mas alguma outra coisa está acontecendo, porque se eu só tiver uma força sendo aplicada, o corpo se desloca. Né? Eu só não tenho deslocamento quando eu tenho forças que concorrem, que estão brigando uma com a outra. Então, aí a gente olha aqui para a caixa e diz assim, não, mas a força peso ela é muito maior do que a força normal. Nessa situação, a diminuição da força normal aqui, ela acontece justamente porque eu tenho uma força, que é essa força que a moça está aplicando aqui, e uma parte dessa força está sendo aplicada para cima, que é a componente Y dessa força. Tá? Então, essa componente Y dessa força aqui, somada com essa força normal, ela me dá exatamente a força peso, certo? E a componente X aqui é justamente quem a gente, né, vai responsabilizar pelo movimento da caixa aqui, tá? Pelo arrastar da caixa. Eu não vou dizer que essa força F total vai arrastar a caixa, mas somente F de X é a força que está sendo aplicada para arrastar a caixa. E F de X, no caso, ela é menor do que F, né? Assim também como F de Y. Para que eu encontre os valores dessas componentes, eu utilizo essas relações aqui. Aqui ele coloca, inclusive, em módulo, né? Porque eu estou trabalhando aqui apenas o valor, né? E não a direção e o sentido aqui, porque a gente consegue ver que essa força F, ela forma um ângulo com a horizontal, ela tem uma direção que é diagonal, né? E um sentido que é de baixo para cima. Já essa força F de X, ela tem uma direção horizontal. E F de Y tem uma direção vertical. Então, essas três forças, né, com relação às suas direções, elas têm direções diferentes. Elas têm sentidos diferentes também. Essa aqui é para cima, essa aqui é para a direita. E essa aqui é para cima e para a direita ao mesmo tempo, né? Em função da inclinação aqui. Mas quando eu coloco o que eu estou explicando aqui é que o valor somente, né, o que a gente chama de módulo, o módulo do vetor fx, ele é igual
ao valor da força, ou seja, ao módulo da força, multiplicado pelo cosseno desse ângulo, né? Por quê? Porque o cosseno, aquela história que a gente falou da velocidade, né? Eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo, onde a minha base é o f de x. Essa altura aqui, se a gente observar direitinho, é exatamente o f de y, né? E a minha hipotenusa é o f, é a força, né? É tanto que, se eu souber quem é f de x e quem é f de y, eu consigo encontrar o valor desse vetor utilizando o teorema de Pitágoras, né? Ou também utilizando isso aqui, a definição do cosseno e do seno, né? Se eu souber qual é esse ângulo, certo? E aí, esse ângulo, eu conhecendo esse ângulo e conhecendo a hipotenusa, eu defino que o cateto oposto dividido pela hipotenusa é o seno, né? Esse cateto oposto é o f de y. Então, o seno é igual a f de y dividido por f. Eu passo o f multiplicando, enquanto que f de y é igual a força vezes o seno. E o cateto adjacente, que é o cosseno, né? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa é o cosseno. Então, daqui eu concluo que o f de x é igual a f vezes o cosseno de θ. Por que eu estou falando sobre essa parte de força e decomposição de força, pessoal? Porque a atividade de hoje, que tem relação com a força, a gente vai dar uma trabalhada no cálculo dessas decomposições de forças aqui. Tá certo? Vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, um exemplo aqui de como eu posso calcular a força na horizontal é isso aqui, ó. Uma caixa de 12 kg encontra-se em uma superfície horizontal plana e lisa. Plana e lisa, plana porque na horizontal, mas se eu tiver ondulações, né, aí atrapalha o deslocamento. Então eu tenho que considerar que primeiro ela é horizontal, segundo que ela é plana porque ela vai se deslocar, né, em linha reta, e lisa porque não vamos considerar o atrito aqui. Sobre ela, na verdade, sobre a caixa, é aplicada uma força de 20 newtons. E essa força forma um ângulo com a horizontal de 30 graus. Determina a aceleração da caixa. Então, como a caixa se move na horizontal, quem produz o movimento não é a força F, como eu disse, mas sim a sua componente em X, a sua componente na horizontal. Pelo slide anterior, né, a gente viu que a força F de x ela é exatamente o valor da força F multiplicado pelo cosseno do ângulo. No caso aqui o ângulo é 30. Ou seja, eu tenho que F de x é igual a 20 vezes o cosseno de 30. Bom, aí pessoal, a gente vai precisar para o cosseno, seno, ou lembrar ou fazer pesquisa mesmo, né? Para quem recorda, eu tenho que o seno de 30 é 1/2, é 0,5. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Né? E quando a gente vem para o ângulo de 60 graus, é o inverso. Né? O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus é 1/2. Né? Deixa eu ver aqui. O seno de 90 graus é 0. O cosseno de 90 graus é 1. E a gente ainda tem o seno e o cosseno de 45, que é seno e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Né? Esses ângulos eles são chamados de ângulos... Eita, como é o nome? Ângulos... Veio na memória ainda agora e fugiu. É como se fossem ângulos especiais, né? Que a gente define a partir das relações do triângulo retângulo, tá? Mas quem não tiver esses valores decorados, pesquisa na internet, né? Anota em algum canto, porque eu também não quero que vocês copiem isso, decorem isso não, né? O cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2, ó,
se você fizer extrair a raiz de 3 e dividir por 2, vai encontrar aproximadamente 0,866. Na verdade dá uma dízima periódica, mas aí você pega 2, 3, duas, 3 casas decimais depois da vírgula. Então, 0,866 vezes 20, que vai dar aí aproximadamente 17,32 newtons. Então, dessa força de 20 newtons aqui, ó, que a moça está aplicando, 17,32 newtons estão puxando a caixa que tem 12 quilogramas, certo? Então, para que eu encontre a aceleração da caixa, eu vou precisar ainda fazer outro procedimento, que é o seguinte, é utilizar a fórmula da força. Força é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho essa força que está puxando a caixa e eu tenho essa massa que foi dada da caixa. Daí eu posso encontrar a aceleração. A aceleração, nesse caso, eu vou pegar essa massa e passar dividindo pela força. Certo? Então, a aceleração vai ser igual a força dividido pela massa. A aceleração vai ser 17,32, que é esse valor que nós encontramos aqui, dividido por 12, que vai dar aí uma aceleração aproximadamente de 1,44 metros por segundo ao quadrado. Então, conhecendo as expressões para as decomposições das forças, né, das componentes das forças, e a equação, isso aqui a gente chama de equação fundamental da dinâmica, né? É a gente dizer que um corpo muda sua velocidade em função da aplicação de uma força, né? E essa força depende da massa. Então essa é a equação principal da dinâmica, né? Gente, só um comentário aqui que eu acho que é importante a gente salientar. Quando a gente trabalha com vetores, a soma vetorial ela só se assemelha a uma soma algébrica quando os vetores são paralelos, né? Então, por exemplo, eu tenho um vetor de 10 graus para a direita e tenho outro de 7. Então, por exemplo, nessa caixa aqui, a moça está aplicando uma força de 10 e outra pessoa está empurrando, aplicando uma força de 7. Se as duas forças estiverem na mesma direção, elas se somam. 7 mais 10, 17. Então, a força total é 17. Né? Ou se elas estiverem também paralelas, porém, se estiverem em direções, em sentidos contrários, estiverem na mesma direção, pode ser inclusive inclinado também, não tem problema, né? As duas na vertical, né? Enfim. Mas só se elas estiverem na mesma direção, eu subtraio. Então, se uma for 10 a outra for 7, a força resultante é 3. Né? Agora, deixa eu voltar aqui só para... Numa situação como essa, pessoal, a soma vetorial, ela não coincide com a soma algébrica. Então, quando eu fiz aqui, ó, o cálculo da força, eu tenho uma força de 20 newtons sendo aplicada formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Se eu quiser encontrar a componente x, eu multiplico o valor, né, o módulo da força pelo cosseno de 30. Eu encontro uma força de 17,32 newtons. Aí alguém pode pensar assim, se a força é de 20 e a componente x é de 17,32, então o F de y seria 20, que é o total da força, menos 17,32. Está errado. Por que que está errado? Porque essas forças elas não estão na mesma direção, não estão paralelas.
Quando elas estão paralelas, eu faço exatamente desse jeito. Mas quando elas formam um ângulo entre si, eu uso os senos e os cossenos. Se você pegar, por exemplo, o seno de 30, se eu for calcular o f de y, né? F de y é 20 vezes o seno de 30. O seno de 30 é 1 meio. Ou 0,5, é a metade. Se eu multiplicar 20 vezes 0,5, eu obtenho uma força igual a 10. Aí alguém pode dizer, ah, professor, mas aí tem um erro. Porque como é que eu estou somando uma força, que é 10, com outra força na horizontal, que é 17,32, e o meu resultado vai ser 20. É justamente, pessoal, porque essa é uma soma vetorial. Não é uma soma algébrica. É isso que eu preciso que vocês entendam. Entendeu? Eu não somo 10 mais 17,32 igual a 27,32. Não é assim que eu somo dois vetores que formam um ângulo de 90 graus entre si. Como é que eu somo dois vetores que formam um ângulo de 90 graus entre si? Eu uso o teorema de Pitágoras. Certo? Para eu encontrar, né? E aí eu volto aqui para essa imagem, certo? Para eu encontrar o valor de f, quando eu conheço f de x e quando eu conheço f de y, para que eu some f de x mais f de y e encontre f, eu tenho que fazer o seguinte: a soma para encontrar f é elevar esse valor ao quadrado mais elevar esse valor ao quadrado e extrair a raiz do resultado. Essa é a forma que a gente diz, né? Não é uma soma igual a uma soma algébrica, não. F de x mais f de y, pronto. Não, não é assim não, certo? Então, quando a gente trabalha com vetor, o vetor ele é diferente de um escalar. Lembram que a gente fez a diferença lá nas aulas anteriores do que é uma grandeza vetorial, do que é uma grandeza escalar? A grandeza escalar, ela só possui o seu módulo, o número e a unidade. Uma grandeza escalar eu somo algebricamente, normalmente, tá? O tempo, por exemplo, tempo é uma grandeza escalar. Então, se eu tenho 3 horas mais 4 horas, 3 mais 4, 7 horas, numa boa. Eu não preciso saber no tempo se ele forma um ângulo de 30 graus com a horizontal ou de 90, não tem nada a ver. Tempo é uma grandeza escalar e tchau. Eu somo, aí eu somo direto. Agora, vetores, não. Vetores eu não somo algebricamente, e eu somo sim quando eles são paralelos, né? Quando eles não são paralelos, eu preciso saber quais são os ângulos que existem entre eles para poder, né? A soma não é tão simples como uma soma algébrica, tá certo? Então, só essa diferença que a gente precisa ter em mente quando for trabalhar com vetores e componentes vetoriais, né? Só para comentar aqui com vocês as leis de Newton, né? Que a gente está trabalhando força, a gente vai mencionar as leis de Newton. O conceito de força é complementado pelas leis de Newton, que definem o que são e qual é o comportamento das forças, né? Então, a gente tem 3 leis de Newton, né? Na verdade, tem o pessoal chama a lei da gravitação de Newton da quarta lei de Newton, né? Mas essas 3 leis, elas são como é que chama, rapaz? Tem princípios, né? Newton define como 3 princípios fundamentais da dinâmica, né? A lei da inércia, primeira lei, que é conhecida como lei da inércia, a segunda lei, o pessoal chama de lei da força, terceira lei, ação e reação, certo? Então vamos falar aqui sobre cada uma delas. E aqui eu até coloquei uma imagenzinha
uma caricaturazinha de Newton, da história da maçã, né? Caiu na maçã. Mas essa caricaturazinha, ela tem a ver justamente com a lei da gravitação e não necessariamente com essas daqui, né? De acordo, sim, a lei da inércia diz o seguinte, né? Caso nenhuma força atue sobre um corpo, ou caso as forças que atuam sobre um corpo se anulem, que é, na verdade, o que existe mesmo, né? Não existe corpo, na verdade é muito difícil, né? É muito difícil, na superfície da Terra não existe, né? Você pode ter no espaço. No espaço você pode ter um corpo solto, longe de qualquer outro corpo. Você pode ter ele lá sem ser, né, puxado ou empurrado para nenhum canto. Então é muito difícil você ter um corpo que nenhuma força atue sobre ele. Mas em geral o que a gente tem são corpos que têm várias forças atuando sobre ele, mas que essas forças elas estão se anulando. É a situação de cada um de nós aqui. Eu, pelo menos, estou sentado na cadeira, nem estou me movimentando para cima, nem para baixo, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, né? O meu corpo como um todo eu estou levando em conta, né? Então, eu tenho forças que estão me puxando para baixo, forças que me empurram para cima, né? Eu posso ter até uma força, sei lá, que eu estou fazendo para ir para frente, mas não estou saindo do lugar. Mas, como o meu corpo como um todo, e aí eu estou me considerando um corpo que a gente chama corpo rígido, né? Que ele se movimenta como um todo, não está saindo do lugar, então essas forças estão se anulando. Se você tiver a situação que qualquer corpo esteja em equilíbrio, esse corpo tanto pode estar em repouso, com velocidade zero, em função de algum referencial, como esse corpo ele também pode estar em movimento retilíneo uniforme, ou seja, movimento com velocidade constante. Inclusive, só um instante. Inclusive, essa é uma conclusão que não foi Newton que chegou. Na verdade, Galileu Galilei ele já tinha definido, né, exatamente nos seus estudos com relação ao movimento, que um corpo que é posto em movimento, né, se a ação da força para de atuar sobre ele, a tendência dele é manter seu movimento constante e em linha reta. Isso aí foi Galileu que definiu, né? Então a lei da inércia, na verdade, é uma lei de Galileu. Obrigado, Danus. Que Newton toma, né, como primeiro pressuposto aqui, primeiro princípio para definir sua mecânica, né? Sua mecânica newtoniana. O que a primeira lei quer dizer é que, se não existem forças atuando sobre o corpo, ou, como é mais comum a gente dizer, se a resultante das forças sobre um corpo é zero, ou seja, zero newton, isso significa que a aceleração sobre esse corpo, ela também é nula. Então, a força sobre o corpo ela é nula quando a aceleração é nula, né? E como a aceleração significa a mudança na velocidade, isso significa que a velocidade de um corpo ela não vai mudar, vai permanecer constante. Se a velocidade é zero, permanece zero. Se é 8 metros por segundo, ela permanece 8 metros por segundo. A não ser, aí vem a segunda lei, a não ser que uma força mude essa velocidade. Então, aí são as conclusões da lei de Newton. Quando um corpo muda sua velocidade, é porque está sendo aplicada uma força sobre ele, né? Se um corpo não muda sua velocidade, só há duas formas de ele se encontrar. Ou ele está em repouso, sua velocidade é zero e permanece zero, ou ele está com uma velocidade que é diferente de zero e ele mantém essa velocidade constante, né? Em linha reta.
certo? A segunda lei, como eu estava comentando, é chamada também de princípio fundamental da dinâmica, conhecido como segunda lei de Newton, afirma que se um corpo mudar o seu estado de movimento, que aí Newton utiliza essa palavra estado de movimento, né? Que corresponde ao que a gente conhece como velocidade. Se um corpo muda a sua velocidade, né? Para mudar a velocidade de um corpo é preciso aplicar uma força. E essa força ela tem uma característica de depender da massa, ou seja, quanto maior a massa de um corpo, mais dificuldade você tem de mudar a velocidade desse corpo, né? E outra coisa que impacta também na força é se você muda, quanto que você mudou essa velocidade. Se você muda de 0 metro por segundo para 2 metros por segundo, você aplica uma força. Agora, se você mudar de 0 para 80 metros por segundo, você tem que aplicar uma força bem maior, porque a mudança na velocidade também é bem maior, né? Então, é essa expressão matemática aqui, né, que Newton define como que a força é igual a massa vezes a aceleração. Inclusive, no livro dele mesmo, Newton não escreve massa vezes aceleração, mas ele escreve que a força é a massa vezes a mudança da quantidade de movimento, né, em função do tempo. Que a quantidade de movimento, na verdade, em função do tempo, é justamente a aceleração, né, quando a massa é constante, né? A variação da quantidade de movimento, quando a massa é constante, resulta na aceleração. Se essa massa se altera, a gente nem pode escrever a força assim, tá? Mas não é assunto para a gente agora não. Então vamos considerar a força como sendo a massa vezes a aceleração. A gente vai observar, essas setinhas, como eu já comentei em aulas anteriores, representam as grandezas vetoriais. Então a força e a aceleração são grandezas vetoriais. A massa não. Ó. A massa não importa qual é o ângulo que a massa faz com a horizontal, não. Né? Importa o ângulo que a força faz com a horizontal e a aceleração faz com a horizontal. Mas a massa é uma grandeza escalar. Então massa eu somo 5 kg mais 80, 85. Somo diretamente. A aceleração adquirida deve sempre estar na mesma direção e com o mesmo sentido, né, das forças resultantes. Então, essa força aqui, na verdade, ela está representando a força resultante. Né? Se eu tiver 2, 3, 5, 10, 100 forças sendo aplicadas no corpo, o somatório vetorial dessas forças vai me dar uma força, que é a força que eu chamo restante. E se o final dessas somas todas a força for zero, eu digo que a somatória das forças é zero e que o corpo ele está ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E a terceira lei, que a segunda lei realmente é de Newton que imaginou e que escreveu, e a terceira também. A terceira lei, que é conhecida como ação e reação. Né, afirma que as forças elas nunca surgem individualmente. Elas sempre surgem aos pares. Então, à medida que se aplica uma força em alguma coisa responde também, né, em relação a essa força. E tem um detalhe com relação à terceira lei de Newton, que é o seguinte: a terceira lei de Newton ela só é válida para referenciais inerciais, que é o seguinte, quando eu tenho, né, situações em que eu não tenho o meu referencial sendo acelerado, então o meu referencial com relação ao corpo, tá? E outra situação também, onde a gente precisa ter a terceira lei de Newton, é quando a gente tem o equilíbrio, que aí é exatamente isso que a gente, né, tem dito para vocês. Só que com outras palavras. Existem dois tipos de equilíbrio que a gente define em física. O equilíbrio estático
estático vem de estátua, né, de parado. O equilíbrio quando o corpo está parado e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio quando o corpo está parado, o equilíbrio estático, é quando a sua velocidade é zero. E o equilíbrio quando o corpo está em movimento é quando sua velocidade ela é constante. Então, são os dois tipos de equilíbrio que a gente chama. E a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, ele funciona quando você tem um desses dois equilíbrios. Né? Quando, por exemplo, aqui na imagem da moça, né? Ela aplica uma força na parede, mas a parede ela não se desloca. Ela está com velocidade zero, ela permanece com velocidade zero. Então, isso significa, em outras palavras, que a parede está se opondo a essa força aplicada, inclusive com a mesma força. Por que eu sei que é a mesma força? Justamente pela condição de equilíbrio. Pela condição de equilíbrio. Se o corpo está parado, consequentemente, eu estou com forças se anulando. Se qualquer corpo está parado, as forças estão se anulando. E essas forças, na verdade, da ação e reação, tem outro detalhe também. Elas não são aplicadas no mesmo corpo. Né? As forças sempre surgem aos pares e são aplicadas em corpos diferentes. Né? Então, a terceira lei de Newton, conhecida como lei da ação e reação, afirma que as forças sempre surgem aos pares. Se um corpo A faz uma força sobre um corpo B, o corpo B produz sobre o corpo A uma força de igual magnitude e direção, porém no sentido oposto. Então, de mesma magnitude, ou seja, de mesmo valor, de mesma direção. Então, por exemplo, se essa moça está aplicando essa força na parede na horizontal, a resposta também é na horizontal. Se a moça, com a sua massa, está produzindo uma força-peso na vertical sobre a superfície está empurrando ela para cima com a mesma força-peso. Essa força para cima, que a gente chama de força, que é uma força de reação, né? que é explicada também pela terceira lei de Newton, é o que a gente chama de força normal. Eu acho que na próxima aula já que a gente vai falar, acho que de força de atrito, acho que é a próxima aula já. A gente vai ver essa força normal. Que essa força normal, na verdade, nada mais é do que a força que promove o equilíbrio nas superfícies horizontais. Né? Então, eu estou sentado nessa cadeira, eu estou com a xícara em cima da mesa. Todos os corpos que estão aqui ao meu redor estão sendo puxados para baixo, produzindo uma força, né, no chão. E o chão, por sua vez, tem aplicado também uma força para cima em todos os corpos com a mesma intensidade, gente. E aí eu volto a lembrar a vocês o cabo de guerra, né? Por que eu sei que essa força normal para cima é exatamente igual à força para baixo? Porque se essa força para cima fosse maior, o corpo subiria. Se a força para baixo fosse maior do que a normal, você estaria adentrando aqui o chão. Né? Estaria adentrando o chão, estaria caindo, estaria descendo. Né? Mas nem estou subindo, nem estou descendo. Estou estável, estou em equilíbrio. Se eu estou em equilíbrio, é porque as forças são iguais. Tá? Então, essas são algumas consequências das leis de Newton. Além de indicar que as forças de ação e reação têm módulo igual, a terceira lei de Newton também estabelece que o par ação e reação nunca poderá ocorrer em um único corpo. Né? Por quê? Porque se assim fosse, aí eu também não sairia mais do canto, porque
né? Se a força que eu empurro o chão para poder andar, né, também me mantivesse, né, na medida que eu faço a força para andar para frente, também a força de reação também fosse sobre mim, né? A força que eu empurro e a força de reação, eu não sairia do canto, porque eu teria sobre o mesmo corpo duas forças, né? Deixa eu ver aqui. Alguns exemplos em que podemos observar a lei de ação e reação é quando andamos, empurramos, sim, quando andamos, empurramos o chão para trás e o chão, por sua vez, nos empurra para frente. Então eu consigo andar, porque à medida que eu empurro o chão para trás, o chão me empurra para frente. Se quisermos subir uma corda, devemos puxá-la para baixo para que possamos ser empurrados para cima. Se quando imersos empurramos a borda de uma piscina, somos empurrados para trás. Não observamos esse comportamento fora d'água devido à força de atrito que nos mantém ligados ao solo. Bom, aquele resuminho que eu sempre gosto de colocar aqui das leis de Newton, tá? Deixa eu falar aqui sobre alguns tipos de força. Né? No curso de laboratório podemos estudar vários tipos de força, como a primeira força que, além da definição, força igual a massa vezes aceleração, acho que a primeira força e a mais falada é justamente a força peso, né? Se existe uma aceleração da gravidade atuando sobre os corpos na superfície da Terra, então deve haver uma força da gravidade, uma força, né, puxando esses corpos para o centro da Terra. Essa força a gente, né, denomina de peso e denotamos matematicamente por P igual a M vezes G. Então, peso, que é uma força, é igual a massa vezes a aceleração. E essa aceleração é a aceleração da gravidade, que a gente tem utilizado 9,8. Força de tração ou tensão é o nome que se dá à força que é exercida sobre um corpo por meio de cordas, cabos ou fios, por exemplo. A força de tração é particularmente útil quando se deseja que uma força seja transferida para outros corpos distantes, ou ainda para alterar a direção de aplicação de uma força. Então, para você aplicar uma força, sei lá, numa caixa, você amarra uma corda e puxa, ou seja, a corda ela está servindo como ele diz aqui, né, um transferidor, como um objeto que transfere a força lá para a caixa, né? Mais fácil de eu arrastar uma caixa com a corda, puxando, por exemplo, pelo ombro, de que eu estar ali colocando minhas mãos numa caixa, se a caixa for, por exemplo, pequena, né, como era aquele do exemplo lá. Muito mais fácil eu puxar com a corda de que estar ali empurrando ou segurando mesmo na caixa e puxando, né? Então, alguns artifícios são usados, uma corda, um cabo, como ele diz aqui, né? Um fio, para que eu transfira essa força. Aí, na verdade, o que é que acontece? Eu aplico a força na corda e a corda quem aplica a força na caixa, né? Então ela funciona como um transferidor. E essa força na corda é a força que eu chamo de tração, né? Ou tensão também na corda, enfim. Outra força que é super importante no estudo da mecânica, que é a força de atrito, que acredito que na próxima aula a gente já vai fazer uma atividade sobre força de atrito. Força de atrito é a força que surge entre superfícies, né? O contato entre superfícies, contato entre superfícies produz uma dificuldade, né, no deslocamento de corpos na superfície. Essa dificuldade é justamente o que a gente chama de força de atrito, né, ou o atrito da superfície. É uma força que surge entre superfícies. Ela pode ser estática,
Se o corpo estiver em repouso e você estiver tentando colocar ele para se movimentar, na verdade. Ou a gente pode ter o atrito dinâmico, quando os corpos já se encontram em movimento. Na próxima aula a gente vai detalhar um pouco melhor isso aqui. Força elástica também, que nós vamos fazer atividades com força elástica também, certo? É a força exercida sobre um corpo que possui elasticidade. Por exemplo, uma mola, uma borracha, um elástico, né? Na verdade, a gente encontra força elástica em tudo que se deforma e volta ao normal, né? E volta à sua posição normal. Então, um arco que a gente lança uma flecha, também pode ser considerado uma força elástica, né? Você não tem um elástico ali, mas você tem o arco mesmo que ele flexiona e depois ele volta à posição normal, né? Então, aplica-se uma força sobre o arco e o arco, quando você solta, né? É o arco que aplica uma força sobre a flecha, né? Então, por exemplo, uma mola borracha. Essa força determina, portanto, a deformação desse corpo quando ele se estica ou ele se comprime, né? Bom, pessoal, esse blá 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 todinho para a gente iniciar para a gente introduzir a atividade experimental de hoje, né? Novamente, a gente nesse formato remoto, a gente eu gravei a atividade e vou explicar aqui para que vocês, né, façam essa atividade posteriormente aí. Se estivéssemos presencialmente, como semana passada, inclusive só comentar aqui que foi muito bacana ter a presença aqui de alguns estudantes, né? Tivemos 6 na quarta-feira, na sexta-feira apenas 4, né? Mas assim, o contato pessoal ele é muito bacana porque a gente, né, acaba conhecendo melhor, né, as pessoas e conversando melhor com as pessoas. Então, deixo aqui meu agradecimento aí pela presença. Acho que foi Mike, Henrique, deixa eu ver se eu me lembro todo. Alan, quem mais? Vanessa, aí teve o William, Vanessa, Mike, Alan, Henrique e Pedro, né? Na quarta-feira. Aí na sexta veio Mike, veio Henrique, Alan e Tomásia, né? Tomásia apareceu. Se estivéssemos aqui presencialmente, pessoal, a gente ia montar isso aqui, né? Esse é o painel de forças, ó. Na verdade, ele chama painel multiuso aqui, porque a gente não trabalha somente com forças, né? Essa é a montagem experimental que nós teríamos que fazer, onde a gente utiliza esse painel, que é uma placa de aço, né? Com algumas localizações aqui. Esses instrumentos que são... Eu tenho até um videozinho explicando um pouco melhor. A gente chama de dinamômetro, né? Eu não sei se vocês, quando faziam o fundamental não, o ensino médio, ouviram o professor falar que a gente fala que a unidade do sistema internacional é o Newton, né? Da medida para medir a força, é o Newton. Mas em outro sistema, que é um sistema, não sei se era o sistema inglês, a gente tem ainda, na verdade, uma outra unidade que é chamada Dina, né? A força é igual a tantos Dina, a 10 Dinas, né? Então, Dina, que quer dizer força, né? Eu não sei qual é a língua aí. Dina quer dizer força. Então, o nome desse instrumento é dinamômetro, ou seja, é um instrumento utilizado para medir força. Tá? E a gente mede força diretamente nele porque ele tem vários tracinhos aqui e tem a numeração. Então, quando eu estico ele aqui, ele tem uma mola aqui dentro, né?
que eu consigo esticar isso aqui, fazer com que ele, né, saia aqui. O local, né, o valor que ele me indicar aqui, né, que ele tiver esticado, é justamente a força. Tá? Então, a montagem experimental hoje é a seguinte. A gente tem essas, é como se fossem umas moedas, né? Uns pequenos cilindros aqui, que eles têm uma massa mais ou menos fixa. A gente tem aqui, ó, vocês veem um ganchinho específico para segurar essas massas. Então eu vou acrescentando aqui ou eu vou retirando. A gente tem isso aqui, gente, ó. Isso aqui é um transferidor, né? Transferidor, ele mede ângulos. E ele tem um ímãzinho aqui justamente para ficar fixo. No painel, a gente tem em cada dinamômetro desse também dois ímãs aqui, que também mantém o dinamômetro fixo. E o próprio kit, ele traz um cordãozinho aqui, já nesse formato de Y aqui, certo? Por quê? O que é que nós vamos fazer nessa atividade? Que eu vou explicar um pouquinho mais na frente também no vídeo também, certo? Eu vou organizar isso aqui, né? Então seria para colocar esses dinamômetros, essa massa, tal, e colocar esse transferidor de forma que esse ponto, que seria o ponto central aqui do fio, ele coincida o mais bacaninha possível com o centro desse transferidor aqui, né? Por quê? Porque com a massa desses cilindrozinhos aqui, com a massa eu consigo definir qual é a força peso aqui, certo? Então eu tenho uma força peso que está sendo aplicada para baixo, né? Mas essa força peso, e aí a gente sabe que está vendo aqui que ele está em equilíbrio, então significa o quê? Que essa força que está sendo aplicada para baixo está sendo contrabalançada por essas duas forças aqui. Só que, como a gente consegue ver aqui, essas forças elas não estão na vertical. Elas também não estão na horizontal, né? Elas estão inclinadas. Então, qual vai ser a minha atividade de hoje, né? Eu tenho aqui, eu acho que é 30 graus aqui, mais ou menos. Aqui também eu acho que é 30 graus, certo? Essa montagem aqui. Eu vou, na verdade eu tirei fotos, tá? E eu vou mandar para vocês. Eu vou mostrar daqui a pouco também. Foto desse dinamômetro e foto desse dinamômetro, porque aí eu sei qual é a força de um lado e a força do outro, e eu conheço o ângulo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa força e encontrar a componente dela na vertical, ou seja, o F de Y dessa força. Eu vou encontrar a força de Y desse outro lado aqui. E essas duas F de Y somadas, elas precisam dar o mesmo valor da força peso aqui. Tá? Então, essas vão ser as medidas e os cálculos que nós vamos fazer na atividade de hoje. Tá certo? Deixa eu sair aqui e eu vou mostrar dois vídeos para vocês. Primeiro, um sobre o que é explicando como funciona e como é construído o dinamômetro, e depois o que nós fizemos na Pessoal, atividade, aqui tá certo? eu vou mostrar para vocês o Vocês estão dinamômetro, escutando. tá? O dinamômetro, ele é o instrumento especializado para a gente medir força, né? Então, aqui vocês veem que ele tem um pequeno ganchinho e tem uma parte, né? Isso aqui é metal, tá certo? Por fora, tá?
E tem um outro tubo por dentro, que é onde você tem os valores, né? Aqui, ó, para que serve esse botão do dinamômetro? Se você folga, você consegue ajustar aqui, ó, para que esse valor de zero ele fique exatamente, né, aqui, ou seja, serve para você calibrar. E aí, quando você tiver com o valor de zero ali direitinho, aí você vem aqui, ó, aperta ele, né? E aí você está com seu dinamômetro calibrado, tá certo? Deixa eu mostrar aqui outra coisa também. Vocês vão ver, né, o dinamômetro ele tem, esse aqui especificamente, ele mede 2 newtons, né? Então vocês vão ver aqui, ó, tá vendo esse ponto 1 aí? Eu aqui estou aplicando uma força de 1 newton e ele pode chegar até, puxar aqui 2, tá vendo? Certo? E cada intervalozinho desse, né, ele está medindo diretamente. Então, por exemplo, se eu estou aqui, ó, estou medindo 1 newton de força, eu estou aplicando 1 newton de força, tá certo? Mas se eu tiver aqui, ó, você está vendo que ele vai pulando de 2 em 2. Então, a metade aqui é 0,9, né? 8, aqui, ó, 0,7, tá certo? E entre um e o outro a gente está medindo, a cada de um tracinho para outro desse, na verdade a gente está medindo 0,05 newtons, né? Então isso vai ser importante para a gente fazer as medidas que eu vou propor para vocês, tá certo? Um dinamômetro nada mais é do que, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui e mostrar para vocês. É uma mola, né? É uma mola que produz, aqui, ó, tá vendo? Essa mola que vai sendo esticada, né? E claro que aí se conhece a constante elástica da mola, né? Para poder você ter a graduação. E você fixa aqui esse dinamômetro. Ele tanto pode ser, só fechar. Vocês veem aqui, ó, ele tem esses ímãs. Esses ímãs são super ímãs, né, de neodímio, ferro, boro. Você consegue fixar ele no painel, né, que é um painel metálico de aço. Ou você também pode usar ele, né, como a gente vai ver, pode pendurar ele em algum local aí também, a partir dessa partezinha aqui, tá bom? Então esse vídeo é específico para apresentar para vocês o dinamômetro e como ele funciona e como a gente vai medir os valores de força com ele. Tá bom, gente boa? Um abraço. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. E aqui Gente boa, aqui eu estou mostrando painel para de vocês forças, tá? o painel aí, né? Essa é uma estrutura de metal, tá certo? Com 2 dinamômetros aí, né? Dá para ver os dinamômetros segurando aí ele já vem com esse fiozinho em formato de T, tá vendo? Esse aqui, tá até refletindo ali, né? Deixa eu vir mais para cá. Esse aqui, ó, nada mais é do que para a gente medir aí os ângulos, né? Ele tem aqui nesse ponto aqui, um ímã que a gente pode mexer com ele, né? Cada dinamômetro também tem seu ímã aí para ficar fixo, tá certo? E aqui a gente tem, né, esse ganchinho que a gente consegue acoplar aqui essas massinhas. Essas massinhas têm uma massa específica aí, a gente tem
Tem algumas aqui, que aí assim a gente vai fazer as medidas de hoje de força, tá certo? Então precisa ajustar aqui esse transferidor. Depois que eu colocar a massinha, né, e no ângulo aí correto, eu preciso ajustar o transferidor, tá? Esse espelho, na verdade, ele serve para me ajudar a conferir onde está, né, onde ele está pegando aqui. No olho é melhor de ver, tá certo? Onde ele está pegando. Agora, esse ponto aqui, central, ele tem que ficar exatamente aqui no centro, né? Para poder a gente fazer a medida do ângulo corretamente. Então, nós vamos fazer algumas medidas de ângulo aqui. Eu vou depois, né, tirar as fotos aqui de quantos dinamômetros estão. Não focando ele também. De qual é. Né? Qual é a força que os dinamômetros estão medindo, para a gente fazer os cálculos da força resultante aí e ver se confere aí com o valor do peso, né, dessa massa que a gente tá pendurando. Tá bom, gente boa? Então, valeu. Pronto, pessoal. Deixa eu só mostrar aqui para vocês a atividade de hoje. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Inclusive ainda está com o símbolo do ano passado. Deixa eu voltar, não tem problema não. Hoje, aí, esse roteiro eu vou colocar lá, né? No Siga A para vocês, tá certo? O objetivo hoje é justamente a gente trabalhar com a parte de forças, né? Medida de forças com dinamômetro, utilizando o painel de forças, tá? E trabalhar o cálculo das componentes das forças. Só que tem outro detalhe que eu quero trabalhar com vocês hoje ainda. Então, bom, o objetivo do conhecimento são as forças, grandezas vetoriais, decomposição vetorial, medida de forças com dinamômetro. É o cálculo do erro relativo, e aí eu vou colocar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Bom, essa é uma atividade fechada porque eu estou definindo, né, passo a passo do que é que vai ser feito, inclusive porque eu já vou, como eu disse lá no vídeo, trazer para vocês as fotos dos dinamômetros, né, para que vocês observem e verifiquem qual é a força que está sendo, né, dada ali naquele dinamômetro. Um detalhe que é necessário para a gente fazer os cálculos vai ser esse aqui, ó. Aquelas massinhas, pessoal, elas têm aproximadamente cada uma 50 gramas, né? O kit lá do CIDEP, né, que é esse kit experimental que a gente usa, ele diz que a massinha ela tem 50 gramas com 0,1 gramas de erro, né, para mais ou para menos, ou seja, ela pode medir entre 49,9 gramas ou 50,1 gramas. Ele tem um erro relativo aí de acho que dá uns 2% aí, né? 2% só do valor da massa. Então, como nós vamos utilizar 3 massas, né? Então a gente vai levar em conta que a massa que está fixa aqui, que está pendurada, é de 150 gramas, né? Iniciamos posicionando o dinamômetro de modo a formar um ângulo de 120 graus. Então, gente, os 120 graus que eu falo é os 120 graus entre esse fio aqui e esse outro fio aqui, tá certo?
é esse ângulo aqui, ó, 120, porque é 60 até aqui mais 60. Em outras palavras, se daqui para cá é 60, é porque esse ângulo com a horizontal é 30, certo? Então, esses são detalhes que vocês vão precisar ver e entender direitinho. Então, iniciamos formando um ângulo de 120 graus entre si. O fio nos dinamômetros, o suporte de 3 massas, cada uma massa com 50 gramas, e o anel para a medida dos ângulos. O anel é o transferidor aqui, né, que eu estou falando. Esse anel possui um espelho circular para facilitar a visualização e um ponto central que deve estar o mais precisamente possível alinhado com o centro do fio em forma de Y. Geralmente é preciso alguns ajustes para os dinamômetros ficarem o mais próximo possível do ângulo desejado. Após os ajustes, anotar qual o valor medido pelos dinamômetros em Newton. Então, esse aqui é o procedimento. Então, a gente olha aqui, vê qual é a força que ele está medindo, olha aqui, vê qual é a força e anota. Inclusive, né, se é o da esquerda, se é o da direita. Tá certo? Então, com esse ângulo daqui, ó, com o ângulo interno, eu posso encontrar essa componente Y aqui, né? Ou se eu utilizar esse ângulo com a horizontal, eu uso o seno. Se eu utilizar esse ângulo interno, eu uso o cosseno, como ele está colocando aqui, tá vendo? Ele está na atividade. Ele está sugerindo, né? O procedimento aqui está sugerindo que a gente use esse ângulo interno. Então, se eu estou abrindo aqui esse fio com o outro fio com um ângulo de 120, a metade é 60. E para eu encontrar essa componente Y aqui, utilizando esse ângulo, né, superior aqui, com relação ao valor aqui da força medida, eu vou utilizar o cosseno, porque eu tenho esse cateto aqui com relação a esse ângulo, é o cateto adjacente. O cateto oposto para esse ângulo aqui seria esse aqui. Então, a proposta é você utilizar esse ângulo e multiplicar pelo cosseno do ângulo. Tá? Como falamos, a medida da força servirá para calcular a sua componente no eixo Y, que nesse caso será dada pelo F, né? Pelo valor da força aqui vezes o cosseno de 60 graus, nesse primeiro caso. Feito esse cálculo para as duas forças, então eu faço para a força da esquerda e faço também para a força da direita, que pode ser que essas duas forças sejam iguais, pode ser, mas também pode ser que elas não sejam iguais, pode ser que dê uma diferençazinha, tá certo? Então as forças de Y também vão ser diferentes. Quando eu encontrar as duas componentes F de Y, aí eu vou somar as duas. Por quê? Porque, como eu falei, a soma das duas precisa ser muito próxima do peso, da força-peso dada pelas três massinhas, né? Utilizando a massa de 150 gramas, aí vejam que eu não vou trabalhar em gramas, mas eu vou trabalhar em quilogramas, que foi aquilo que eu disse lá no início, né? A massa tem que ser em gramas, a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Então, utilizando a massa de 150 gramas, que corresponde a 0,15 quilogramas, e considerando a aceleração da gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado, a gente obtém que a força-peso para baixo, ela tem um valor de 1,47 newtons. Então, se eu estou com essa estrutura em equilíbrio e eu determino que a força para baixo é de 1,47, então essa força para cima, a soma das duas componentes, ela tem que ficar próximo ou de preferência até igual
a esse valor, né? Então, as duas componentes y somadas vai corresponder, né, a força para cima e equilíbrio para essa força para baixo. Então, para os três experimentos. Então, essa força daqui, ela vai servir para os três experimentos que nós vamos fazer, que é a mudança desse ângulo, tá, de abertura aí. O primeiro experimento tem uma abertura de 120 graus. O segundo, se não me engano, vai ter de 90. E o terceiro vai ser uma abertura de 60. Tá? E além de fazer esse cálculo das componentes y, eu vou querer de vocês isso aqui, gente, ó, que vocês calculem o que a gente chama de erro relativo. O que é o erro relativo? É uma relação entre um valor, que é um valor teórico, um valor que a gente vai considerar como sendo o valor mais provável daquela grandeza, tá? E vamos fazer a relação dele com o valor medido. Então, o erro relativo, eu vou fazer o valor que eu medi menos o valor teórico, tá? Isso aqui eu coloco entre é o módulo, né? Não importa se vai ser negativo ou ser positivo, eu sempre vou levar em conta que considerar o valor positivo, dividido pelo valor teórico. Então, eu vou ter o erro relativo se eu fizer isso aqui. E se eu multiplicar, né, e esse resultado por 100, aí eu vou ter o erro em porcentagem. Tá certo? Então, é isso que eu vou querer da atividade de hoje. Então, aqui, ó, na própria atividade, eu já vou trazer, gente, as imagens que vocês vão utilizar para fazer as medidas e os cálculos, tá? Então, a primeira montagem, ó, como eu mencionei, é uma abertura entre esse dinamômetro e esse de 120. Isso significa que o ângulo que eu vou utilizar para calcular o f de y vai ser de 60, porque é a metade, né? Então, vejam, eu tirei a foto da montagem, tirei a foto do dinamômetro da esquerda. Vocês estão vendo aqui, ó, que força é essa que ele está medindo? 1,4 newtons. A gente disse que essa metade daqui é a metade entre 1,4 e 1,2. Então, no caso aqui, ó, eu já estou observando que esse tracinho aqui é 1,5, tá? E cada tracinho entre um e outro, na verdade, gente, é 0,1 newton dividido por 5. Né? Então, corresponde a 0,02. Tá? Então, só para vocês terem noção, aqui, ó, esse primeiro, 1,4, 1,5, como ele está um pouquinho torto aqui, eu vou considerar que ele está medindo mais um tracinho. Então, essa força nessa foto é 1,52 newtons. Né? Porque até aqui é 1,5, mais um tracinho desse é 0,02. Correto? Então, eu já anoto qual é a força aqui. Esse aqui é o da direita. É o que fica do outro lado. Tá certo? Que aí eu fiz a foto, quanto mais próximo eu conseguir aqui, para ficar mais visível, né? Então, veja que aqui deu 1,52. Aqui já não dá nem 1,4. Aqui dá 1,3, né? E aí a gente considera aqui, por exemplo, mais 0,02 mais 0,02. Pode considerar 0,04. Então, 1,34 é a força do lado de cá. Certo? Então, com esses dois valores de força e com o ângulo que é de 60 graus, nesse caso, eu vou calcular as duas forças e eu vou somar essas duas forças
para ver se elas ficam próximas desse valor aqui, que é o valor que eu considero o valor teórico, o valor correto, que é 1,47 newtons, né? Quando eu fizer esse encontro aí, depois eu vou calcular o erro para essa montagem. A segunda montagem é essa daqui, gente, ó, 90 graus. Isso significa que eu tenho 45 graus aqui, 45 graus aqui, né? Se vocês ampliarem a imagem, vão ver que está bem em cima aqui do 45 mesmo, e aqui também. Eu tenho já outros valores de força, ó, que inclusive esses dois aqui ficaram mais próximos, né, de que aqueles outros lá de cima. E tenho a terceira montagem, que é de 60 graus. Ou seja, 30 e 30. Aqui vocês veem até que por esse fio aqui, pessoal, vejam que até que não está muito em cima do 30 não, mas quando a gente está quando a gente está presencialmente, a gente observa, não é esse fio aqui não, mas é a imagem daqui, tá certo? A imagem do espelho. Então, também depende aqui da posição que eu estou tirando a foto, né? Mas eu estou considerando. E aí a imagem, ó, essa aqui até que não ficou nem muito boa, mas foi aqui que acabamos tendo como... Que aqui, na verdade, 0,6, então aqui é 0,8, né? 0,84 aqui a gente pode considerar. Estou vendo aqui a beirinha do dinamômetro, né? 0,84. E aqui eu já vou ter um 0,86 ou 7 aqui. 0,87. Alguma coisa do tipo, certo? Então, ó, a força à esquerda, a componente da força à esquerda. A força direita, componente da força direita. A soma das duas e depois calcular o erro. Ou seja, eu quero que vocês preencham essa tabelinha aqui e mandem para mim. Realizar os cálculos, preenchimento da tabela e envio dos resultados por e-mail, aquele e-mail lá que a gente tem. Certinho? Essa é a atividade de hoje, pessoal. Simples aí, demais, tá? Espero que vocês consigam fazer aí. E é isso. Bom, para hoje é o que nós temos, certinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, me falem. Eu ainda não coloquei esse material no Siga, devo colocar daqui a pouco, certo? E também já vou terminando aqui essa gravação também